Atos, então, 9, 1 a 6. Vamos ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Senhor, nós queremos mais uma vez orarmos ao Senhor para que a tua palavra possa alcançar o nosso coração nessa noite, assim como nós desejamos, através do nosso culto de adoração ao Senhor, alcançar a ti também com as nossas orações, com o nosso louvor. Faz, ó Deus, morada, visita as nossas vidas também, nesse momento de reflexão com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Normalmente, todo dia você acorda de manhã e é natural que você olhe no espelho, não é? Antes de sair de casa. Quando você é bonito, você não precisa fazer isso. Você pode acordar e sair que vai dar tudo certo. Se você é bonito mesmo, você não precisa se arrumar. Mas a gente que é feinho, tem que dar um trato no cabelo, tem que passar um cheiro, tomar um banho, pôr uma roupa para sair razoavelmente mais ou menos. E eu acredito que a maioria faz isso, não é? Mas quantas vezes você, se olhando no espelho, já se desafiou, né? Já pensou na sua vida, já olhou para você mesmo, quem sabe lembrando com saudade do tempo em que você era jovem, não é? Ou talvez dando graças porque você ainda está aqui, né? Enquanto muitos colegas já foram, quem sabe. De qualquer maneira, quando a gente olha no espelho, a gente não tem dúvida que é a gente mesmo que está ali, porque a gente se acostumou tanto com a nossa imagem, não é? E a gente consegue, nesse olhar, avaliar, pensar, sempre quando a gente olha para a gente mesmo no espelho, não é? Tem gente que ele vai além disso, na verdade, ele faz a própria selfie, né? Quando o cara faz uma selfie, é porque ele já se acha bonito, entendeu não? Enquanto você só se olha no espelho, você ainda está em dúvida, né? Mas quando você chega a fazer uma selfie, é porque você se considera uma pessoa bonita. Do que o cara que se acha feio, ele não vai fazer uma selfie, né? Porque ele vai ter vergonha de postar a própria imagem. E o ser humano gosta de saber quem é, de sentir-se bem e poder saber, né, de fato, como ele está, se ele está bem ou não. E a gente olhando no espelho, a gente percebe isso. E às vezes, quando nós nos encontramos com alguém olha para a gente e percebe que a gente não está bem. Está um pouco amarelo, um pouco pálido, ou está um pouco triste, chateado, amargurado, não é assim? E aí, desses dias, a gente olha para o mesmo espelho e a gente passa meio rápido, já notou, não? A gente passa meio rápido e vai, mas aí quando a gente se depara, as pessoas que estão acostumadas, que nos conhecem, pelo olhar, elas já sabem que alguma coisa não está muito bem. O fato, e a grande pergunta que eu queria fazer nessa noite, é se nós sabemos quem nós somos, quem eu sou. E, na verdade, é muito difícil você saber quem você é, porque, juridicamente falando, você nasce sem saber quem você é. Porque o documento da certidão de nascimento, na verdade, ele dá uma ideia de quem são os seus progenitores. Nome do pai e nome da mãe. Mas você mesmo não sabe quem é. Sabe que você é filho de. Mas quem é você? E depois você recebe, né, faz o documento de identidade. Normalmente a gente não sabe quem é. Você pode pegar a identidade, você não vai saber quem é. Aquela identidade apenas vai trazer um número de identificação. Mas ali não diz quem você é, não é? E a grande expressão é que você tem que comer 1 quilo de sal junto para saber quem é a pessoa, ou um saco de sal, melhor dizendo, não é? Mas a grande pergunta é quem eu sou, quem somos nós? Não é? E é uma pergunta difícil de responder, porque os anos passam e muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. Você já conhece pessoas que ele é uma pessoa, mas perto de outra pessoa ele muda? Ele fica mais granfino, né? Não notou? Ele muda, porque ele está perto de gente mais assim, então ele muda, né? Ele até estica a pena, não é assim?
E tem aquelas pessoas que também, perto de outras pessoas, ele chuta o pau da barraca, e ele fala palavrão, e ele conversa fiado, e também ele mostra lá quem ele é. Dependendo de com quem ele está, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele não tem uma identidade, ele ainda não sabe quem ele é. E essa é uma das grandes dificuldades para nós, né? Porque os anos vão passando e as pessoas vão dizer assim: você parece com seu pai, você parece com a sua mãe, você parece com seu tio, você parece... E as pessoas vão tentando fazer comparações, mas a questão é: quem é você? Quem somos nós? Como é que você se definiria se você tivesse que escrever sobre você? Como você definiria isso? Sabia que isso hoje é extremamente importante para que uma empresa possa contratar, para você traçar um perfil de quem você quer contratar, de se a pessoa tem a ver ou não com aquilo que a empresa, os valores da empresa, você tem que preencher alguns forms, por exemplo, com palavras que diz respeito à sua pessoa, para você tentar mapear para descobrir qual é o seu perfil, quem você é. Não sei se você já passou por essa experiência, mas agora está assim, o negócio está... A empresa quer saber, de fato, até como as pessoas te enxergam, mas como você se enxerga. Então, essa é a grande dificuldade. Quem somos nós? Se nós voltarmos a 200 anos atrás, não seria tão difícil de nós identificarmos o ser humano, porque nós não passamos por uma evolução tão grande há 200 anos atrás, nós estaríamos aí ainda andando a cavalo, vamos dizer assim, e a situação era complicada. Se nós voltarmos a 500 anos atrás, então, era mais difícil ainda, porque a vida era tão difícil, tão complicada, que parecia que o ser humano não tinha evoluído muita coisa. Mas se nós olharmos os últimos 100 anos e os últimos 50 anos, não é? Ou seja, a partir do século XX para cá, o ser humano viveu uma experiência de uma grande evolução. E você vê isso, de fato, acontecendo. O que era filme há 30 anos atrás já está acontecendo. O ser humano com uma capacidade de evolução enorme, né? O avanço tecnológico produzindo uma série de transformações. Mas, pasmem, apesar dessa grande evolução, não há nenhuma diferença entre nós e o Adão que pecou no Jardim do Éden. Nós somos filhos de Adão, a mesma geração. Somos seres humanos criados por Deus. Só existe um Deus, e o resto é criação, ou criatura. Ou Deus criou, não é? Ou Deus fez, ou são animais, são vegetais, são seres minúsculos, microscópicos, ou grandes galáxias, não importa, tudo é criação. E você e eu somos o quê? Criaturas, não é? É lógico que você vai dizer, eu sou filho de Deus, mas isso vem depois. Mas olhando do ponto de vista da criação, somos todos criaturas de Deus. E se você for pensar, mesmo Deus tendo criado o ser humano e dado ao ser humano características diferentes dos animais, não é? Mas mesmo como ser humano e mesmo antes de pecar, Adão era um ser limitado. Ele tinha limitações físicas. Ele não podia voar. Ele não podia viver debaixo das águas. Ele não era peixe. Ele tinha limitações físicas. Ele também tinha limitações psíquicas. Por mais que ele quisesse entender, ele não entenderia tudo. A sua compreensão, o seu entendimento também é limitado. Se você for ainda olhar, depois da queda, então, piorou. Ele passou a sofrer uma limitação também espiritual. Então, é um ser limitado em todos os sentidos. E, embora criados por Deus, e melhor do que qualquer animal, o ser humano é um ser limitado. Se nós formos pensar um pouco mais, nós vamos ver que aquele Adão não é diferente de nós, porque ele também era um ser frágil. Nós também somos, com toda a evolução. Nós estamos vendo aí a crise do sarampo, não é? Todo mundo tem que tomar vacina para sarampo ali em São Paulo. Aqui em Bragança eu acho que não precisa ainda, né? Mas em São Paulo tem que tomar, né? Não é assim? Tem que tomar. Nós somos seres o quê? Limitados, mas também somos seres frágeis, sujeitos a doenças, mudanças climáticas, né? Esfriou, esquentou, e aí você tem as reações alérgicas, né? Muita gente sofre com mudanças climáticas, né? E nós somos frágeis em situações naturais. A gente pode tropeçar ali, quebrar uma perna, quebrar um braço, quebrar um pescoço,
Nós não somos super-heróis, nós não somos deuses, nós somos seres limitados, também somos seres frágeis. E mais importante, nós não somos diferentes dos demais, nós somos igual ao outro. E isso é difícil de engolir. Talvez a coisa mais difícil de engolir. Eu até aceito que eu sou limitado, eu até aceito que eu sou frágil, mas eu não sou igual ao Zé. Não, igual ao Zé não. Eu sou mais cheiroso, eu sou mais fino, sou mais educado, eu sou mais forte. Eu não me aceito que eu sou melhor, né? Mas é um outro engano. Nós não somos diferentes dos demais. Temos a mesma natureza, as mesmas tendências, as mesmas inclinações. Estamos sujeitos às mesmas fragilidades, com as mesmas limitações. Somos todos iguais. À medida que o tempo passou, o ser humano evoluiu, ele aprendeu, ele melhorou, ele aperfeiçoou. Porém, não há diferença entre nós e Adão. Somos o mesmo ser humano de 4.000 anos atrás. E quando nós paramos para pensar nisso, nós até podemos, e temos feito isso, e há uma grande força psicológica nesse sentido, nós podemos aprender com as nossas limitações e podemos nos adaptar e superar as nossas limitações com criações. Então, hoje nós voamos, hoje nós viajamos debaixo da água, hoje nós conseguimos observar as estrelas, conseguimos observar também micro-organismos. Embora estejamos limitados ainda, mas nós podemos aprender com as nossas limitações, podemos melhorar as nossas limitações. Nós também podemos estabelecer margem de segurança para lidarmos com as nossas fragilidades. Não é isso? Então, eu uso equipamento de segurança quando eu trabalho, quando eu piloto uma moto. Não é? Se eu vou cortar uma carne, eu tenho uma luva especial para a faca não pegar na minha mão, não é assim? Você põe a luva lá e ali. Então, o ser humano consegue criar mecanismos para ter uma margem de segurança para protegê-lo das suas fragilidades e de circunstâncias adversas. No entanto, isso não muda quem nós somos. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nós aprendemos com as nossas limitações, aprendemos a lidar com as nossas fragilidades e aprendemos a contar com a ajuda um do outro e a perceber que o outro ser humano, juntos nós podemos fazer o quê? Algo melhor. E isso fez com que a evolução se tornasse uma realidade. Contudo, permanecemos seres humanos criados por Deus, criaturas. A diferença ainda é que temos como agravante o pecado, que aí torna as nossas limitações, fragilidades e a nossa humanidade mais prejudicada ainda. E quando nós paramos para olhar para isso, fica difícil. É difícil olhar para quem nós somos. O apóstolo Paulo aqui está tendo uma experiência extraordinária com Jesus. Essa experiência vai mudar a vida dele. E até então, Paulo não se via. Ele não conseguia olhar para dentro dele mesmo. Ele achava que ele era, que ele acontecia, que ele fazia. Mas, no entanto, depois desse encontro com Jesus, muita coisa vai mudar na vida de Paulo. E lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24, Paulo já na metade da sua caminhada de fé, Romanos 7, versículo 24. Escrevendo aos Romanos, ele diz assim: desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, depois de andar um certo tempo com Jesus, ele sabe quem ele é, porque o texto, se você for olhar o contexto, ele fala lá: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Nós somos limitados, nós somos frágeis, e Paulo consegue aqui dizer para a igreja de Roma: miserável homem que sou. E essa é uma frase difícil de você dizer para você mesmo. Não é? É difícil. Nós olharmos para quem nós somos. Nós somos limitados, nós somos frágeis, e nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos iguais ao outro. E Paulo percebe essa natureza fragilizada, limitada, essa humanidade sem condição mesmo, perdida.
Mas ele só descobriu isso depois que ele teve o encontro com Jesus. Jesus se revela a ele de uma forma especial. Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Vai lá para a cidade, eles vão dizer o que você vai fazer. E isso aqui vai mudar a perspectiva de Paulo, porque depois que ele encontrou com Jesus, ele começou a descobrir quem ele realmente era. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele não é um novo convertido, ele está escrevendo consciente da sua natureza. Eu sou um miserável, um homem perdido, um pecador. Quem somos nós? Quem sou eu? Se eu não entender isso, eu vou dar com os burros na água. Sabe o que é dar com os burros na água? É aquela pessoa que acha que pode voar. Né? Você pode fazer um curso de coach que você quiser. E o cara pode falar para você que você vai voar. E você pega de um prédio e pula. E eu vou ficar aqui embaixo esperando você voar. Porque o cara do coach falou que você pode voar. Não adianta. Existem coisas que nós podemos melhorar, mas existem coisas que nós não vamos melhorar nunca. Nós não podemos. Nós somos limitados, nós somos frágeis. O pecado arrebenta com a nossa vida. A gente não consegue. E eu preciso olhar para mim e me enxergar desta forma. E entender que eu sou assim. Porém, Paulo, também na sua experiência com Deus, ele vai dizer algo aos Coríntios. 2 Coríntios 5, versículo 17. Ele aqui escreve uma coisa muito importante para nós, dentro desse contexto de quem somos. E ele diz lá então, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram nova, ou eis que tudo se fez novo. Preste bastante atenção aqui nesse texto. É o mesmo Paulo. Paulo consegue enxergar duas coisas. Quem ele é, isso é muito importante, miserável homem que sou. E o que muda? O que muda não é quem eu sou, mas em quem eu estou. Não é quanto eu ganho, não é a minha formação, mas é em quem eu estou. Eu sou miserável, porém, eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, e lembra que ele era o perseguidor da igreja, se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. A antiga já não existe. E o que isso significa? Significa que enquanto eu não tiver um encontro com Cristo, enquanto Jesus Cristo não entrar na minha vida, eu vou olhar e vou sempre ver um miserável homem. No entanto, quando eu estou em Cristo, se eu estou em Jesus, algo acontece na minha vida. A presença do Espírito Santo vai mudar quem eu sou. É importante entender porque, assim, eu sou miserável, pecador, um homem frágil, um homem limitado, mas quando Cristo entrou na minha vida, Ele trouxe o Espírito Santo para dentro da minha vida, e isso começou a mudar algumas coisas na minha vida. Isso começou a mudar tudo na minha vida. Agora eu não sou mais aquele Adão, filho de Adão. Agora eu não sou mais aquela pessoa que está limitada, fragilizada, humanizada no pecado. Agora Cristo me fez nova criatura. Lembra que eu falei para você que tudo que está aqui foi Deus quem criou? Do nada Ele fez. Quando nós estamos em Cristo, Deus também faz algo novo na nossa vida. As coisas antigas já não existe mais. Essa presença que nós cantamos, tua presença, essa presença transforma uma pessoa limitada, transforma uma pessoa frágil, fortalece, renova e dá a essa pessoa uma grande chance de mudança.
E é isso que Paulo vai encontrar em Atos 9. Jesus chega à vida dele e vai transformar a vida dele, de tal forma que ele sabe quem ele é, mas ele sabe que agora ele não está mais nele mesmo, ele está em Cristo. E aí não adianta você lutar com a pessoa, querer que não adianta. Se ela não estiver em Cristo, ela não vai conseguir. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que está na carne não pode agradar a Deus. E Paulo vai mostrando que o homem, filho de Adão, é limitado, é fragilizado. Mas o novo homem, nascido em Cristo, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então eu sou um miserável pecador, mas eu não estou só. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E agora esse homem vai viver uma nova experiência. E se você for comigo lá para 1 João 4,4, e aqui eu fugi para o apóstolo João, mas eu precisava ler esse texto, porque ele vai trazer para nós também uma segunda ideia importante. Eu sou nova criatura, você é nova criatura. 1 João 4,4, diz o texto: vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E aqui, então, o apóstolo João deixa muito claro que nós, por sermos uma nova criatura, nós temos novas perspectivas. Quem é o maior que está em nós? O Espírito Santo. O texto fala do Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa presença do Espírito Santo torna tudo o quê? Possível. Essa presença do Espírito Santo, e a Bíblia chama aqui o Espírito Santo, aqui no original, o termo é Paráclitos, né? Que é aquele que consola, que conforta, que ajuda, que encoraja, que reanima, que revive, que faz de novo e que intercede por nós. Essa presença do Espírito Santo, então, pega aquele homem miserável e faz dele um novo homem, uma nova mulher, e agora ele tem novas possibilidades, porque ele não está mais sozinho, ele está em Cristo, e o Espírito Santo está nele. Quem somos? Sem Jesus? Miseráveis homens que somos. Estando em Cristo, nova criatura, novas perspectivas, porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que habita no meu coração. Então, Paulo confirma em Filipenses 4, versículo 13, também super conhecido. Filipenses 4, versículo 13. Eu sou nova criatura, eu tenho novas perspectivas, porque maior é o que está em mim, que é o Espírito Santo. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Novas possibilidades. Nova criatura, nova perspectiva, porque agora o Espírito Santo está comigo, novas possibilidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse recomeço que Jesus traz cria novas possibilidades, cria novas perspectivas. Nós passamos a ser abençoados fisicamente, nós passamos a ser abençoados psiquicamente, nós passamos a ser abençoados espiritualmente. E a pessoa pergunta: por que você fala glória? Eu falo glória porque eu sou o que sou, porque o Deus da glória me fez nova criatura. E isso é uma compreensão da minha identidade. Eu sei quem eu sou sem Jesus, mas eu também sei quem eu sou com Jesus. Eu sei quem eu sou se eu não estou em Cristo, mas eu sei quem eu sou se eu estou em Cristo. Através da fé verdadeira, nasce em nosso coração algo novo, como aconteceu com o apóstolo
Paulo em Atos 9. Então, há uma grande diferença entre nós e Adão. E há uma grande semelhança entre nós e Jesus. Sem Jesus, eu sou igual a Adão. Com Jesus, sou totalmente diferente de Adão, porque em mim está o Espírito Santo de Deus. Como diz Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, irmãos, amanhã é segunda-feira, você vai olhar no espelho. Eu também, espero, né? Vamos olhar no espelho amanhã. E você não vai se esquecer de quem você era. Quem você era? Miserável homem que eu era. E vai se lembrar de que agora você está em Jesus. Você é nova criatura, a nova perspectiva, porque maior é o que está em você. Tudo você pode naquele que te fortalece, que é o próprio Cristo. Você é nova criatura, são novas possibilidades. E essa é a grande diferença. E eu, como cristão, eu tenho que entender. Eu sei quem eu fui. Eu sei quem eu sou sem Cristo. Mas eu sei a diferença que Cristo faz na minha vida. Portanto, se você for olhar para a sua vida a partir de quem você é sem Cristo, você é miserável mesmo, você está perdido, você está lascado mesmo. Mas se você for olhar para quem você é a partir de Jesus, você é filho de Deus. Portanto, você está protegido, guardado. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Deus está com você. E isso não é uma coisa que você pode encontrar no outro, entendeu não? A miséria, o pecado, a fragilidade, as limitações, todos nós temos. Mas Cristo não está em todos. Por isso, tem pessoas que você encontra, ela está passando uma situação difícil. Por quê? Porque além dela passar pelo problema que qualquer um pode passar, ela não tem Jesus. Portanto, o impacto do sofrimento, da dificuldade na vida dela é muito maior. Mas se você está em Jesus, os rios transbordam, a chuva cai, bate na casa e a casa não cai, porque está na rocha. A rocha é Cristo. Eu sei quem eu sou sem Jesus, miserável pecador, limitado, frágil, não tenho diferença de nenhum outro ser humano por aí. No entanto, se eu estou em Cristo, nova criatura, nova perspectiva, novas possibilidades, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Percebe a diferença de Jesus? A diferença que Jesus faz. Mais do que isso, você consegue ver essa diferença na sua vida? Consegue ver essa diferença na sua vida? Né? E aqui eu não estou falando de prosperidade, nem não. Eu estou falando de identidade. Identidade. Eu posso ser filho de A, filho de B e não saber quem eu sou. No caso do Evangelho, não. Quando Deus te faz filho de Deus, você recebe o Espírito de Deus. A identidade é a mesma. Sabia disso? Você pega a identidade do cristão, ele tira a identidade. Quem é o Criador? É Deus. E você é filho de quem? De Deus. Quem é o seu irmão? Jesus. Essa é a identidade espiritual. Você pega a identidade normal, vai ter só do pai, da mãe e do mãe. Mas a identidade espiritual não. Na identidade espiritual está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos somos nova
Todos somos nova criatura. Todos somos filhos de Deus. No texto que nós lemos, e eu termino com essa palavra de Jesus, para você entender que isso é sério, os crentes não levam a sério o que eu acabei de falar, a sua identidade com Cristo. Mas o que é que Jesus fala para Paulo? Veja bem o texto. Lhe pediu carta das sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas a quem Paulo estava perseguindo? Os filhos de Deus. Paulo achava que estava perseguindo os filhos de Deus, mas quem ele estava perseguindo? Jesus. Por quê? A minha identidade, a minha filiação com Deus, ela é perfeita, ela é espiritualmente perfeita. Portanto, eu não existo sem Cristo. E quando eu estou em Cristo, Ele vive em mim. E quando as coisas vêm contra mim, não vêm contra mim, elas estão contra o próprio Cristo, o próprio Jesus. Consegue entender? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Os irmãos conseguem entender isso aqui? Jesus se identifica com a igreja. Ele se identifica com os seus discípulos. Você não está perseguindo a minha igreja. Eu sou o cabeça da igreja que você está perseguindo. Eu sou o líder da igreja. Não. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque para Deus nós somos filhos dele. Portanto, quando alguém passa por alguma situação, alguma luta, alguma dificuldade, ele não está sozinho. Jesus está com ele. Jesus se identifica conosco. E é legal, né? Muito legal o texto. Eu sou o cara que você está perseguindo. Paulo podia falar, mas eu não estou perseguindo o senhor, estou perseguindo os caras do caminho, tem um negócio errado aqui. Não, mas nós somos a mesma pessoa. Porque quem come do pão e bebe do cálice tem comunhão. Se você não deixar eu lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim, então lava o corpo todo. Eu falei, não precisa, é só o pé. Essa união mística, que é uma das coisas que a Reforma defende, essa nossa relação com o Filho de Deus, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o primeiro que ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Essa é a ideia. Não há diferença entre nós e Jesus quando Deus olha do céu. Somos todos filhos do reino de Deus. Essa é a minha identidade. Não é aonde você mora, viu? Não é o seu status quo definido pelo que você tem. A sua identidade é definida em quem você está. E eu estou em Cristo. Você está em Cristo. Você é nova criatura. Não aceite outra conversa, que não é essa a conversa de Jesus com Satanás. Se você é o filho de Deus, então você pula daqui, rapaz, eu sou o filho de Deus. Não preciso pular daqui para provar para você que eu sou filho de Deus. E todo dia o diabo vai dizer para você que você é um miserável, que você tem os seus defeitos, que você tem as suas falhas, e que a culpa é do seu pai, e a culpa é da sua mãe, e a culpa é da avó. Mas peraí, eu já nasci em Jesus, ó. Essa conversa sua está errada. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade. E não importa se você passou por dificuldades, por problemas na sua vida, porque Zaqueu teve uma oportunidade. E nunca é tarde para Deus recomeçar algo na nossa vida. Mas não deixe o diabo enganar você. Você é um filho de Deus e não filho de Adão. Eu termino apenas com mais uma expressão de Jesus, quando ele conversa com os fariseus. E Jesus começa uma conversa de filiação com eles lá em João 8. E ele vai dizer assim, vocês não são filhos de Abraão, não.
Vocês não. Não, vosso pai não é Abraão. Não, você está chamando, nós não somos bastardos. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 42. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Você acha que você é filho do seu pai, que você acha que você é filho da sua mãe, Deus te abençoe. Você ainda não sabe a sua identidade. Só há duas possibilidades. Ou você é filho do diabo, ou você é filho de Deus. Ou você está em Cristo e é nova criatura, ou você é um homem miserável, pecador, perdido, limitado, fragilizado, sem salvação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque tudo se faz novo quando nós temos a felicidade de receber Jesus no nosso coração. Obrigado a Deus, porque se nós olharmos para nós mesmos, com certeza haverá mais falhas, erros do que acertos. Se nós formos olhar para a vida de muitas pessoas, vai ser da mesma forma, porque a nossa humanidade é a mesma. Somos limitados e frágeis. Somos seres, ó Deus, dominados e controlados pelo pecado. No entanto, se Cristo estiver na nossa vida, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Nós somos nova criatura, o Teu Espírito está na nossa vida e agora o que está em nós é maior do que qualquer coisa que está aí fora. E nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Mais do que isso, somos filhos Teus. Nós, nessa união mística com Cristo, somos filhos Teus. Renova em nós, ó Deus, essa perspectiva de que nós não somos o que a identidade, a certidão de nascimento diz. Nós somos o que a nossa fé declara, filhos de Deus, gerados não pela carne, não pelo sangue, mas pela vontade de Deus, através da fé da Tua palavra, Pai querido. Nós éramos pecadores perdidos, nos tornamos filhos redimidos, porque a salvação também chegou na nossa casa. Nós te agradecemos, ó Deus, renova o nosso ânimo, a nossa disposição, porque nós não vamos para lá, na semana agora, para a luta, confiado nos nossos esforços pessoais, nós vamos confiados na Tua bênção e na Tua provisão. Visita a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Renova os corações dos nossos irmãos. Alegra-nos pela alegria de não sermos o que éramos anteriormente perdidos, mas termos sido achados por Cristo, salvos por Ele, habitados pelo Espírito Santo, para vivermos para a Tua glória, para a Tua glória. Amém